Sejam bem-vindos a mais um episódio do Corecast, o podcast do Conselho Regional de Economia do Ceará. Aqui quem fala é Thiago Holanda e eu quero dar as boas-vindas a você que está nos assistindo e dizer que é uma alegria para nós podermos contar com a sua audiência. Hoje nós estamos gravando mais um episódio do nosso Corecast e nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante e extremamente atual. Pauta aí de diversos noticiários, estudos, dentro dessa perspectiva de economia e geopolítica. E esse assunto de hoje é terras raras. O que são terras raras? Qual papel elas cumprem dentro da economia global e por que o Brasil é um ator-chave dentro desse tema. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui o meu grande amigo, conselheiro Paulo. Paulo tá aqui com a gente, ele vai se apresentar com mais detalhes. O Paulo ele é conselheiro. É Paulo Henrique, né? Isso. Paulo Henrique é conselheiro daqui do nosso Corecon, está já conosco, atuando conosco já faz um tempo e tem dado contribuições inestimáveis aqui para o Conselho Regional de Economia e é um acadêmico, né? Um acadêmico de formação, um economista que atua hoje na docência e na pesquisa e uma pessoa excelente para falar sobre esse assunto. Antes, Paulo, da gente falar sobre isso, desse tema terras raras, a gente sempre provoca o economista a falar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, a sua carreira, por que ele escolheu a economia. Muitas pessoas que assistem o nosso Corecast são alunos, são pessoas que estão ali trilhando seus primeiros passos, né, na jornada da economia. E eu sempre, eu creio ser muito importante essa experiência pessoal do profissional para aqueles alunos que nos assistem ter ali uma orientação, uma referência, entender como foi que nós entramos na economia, para quem sabe, né, eles poderem também se inspirar na nossa trajetória. Então, Paulo, se apresente, fale um pouquinho do porquê você ingressou na economia, onde você está atuando hoje, como é que está sendo essa sua trajetória? Bem, fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Paulo Henrique, sou economista, como o Thiago já falou. Também sou conselheiro aqui do Corecon Ceará, né? E hoje eu atuo como professor, pesquisador e também entusiasta, né? Também a gente sempre tem que também ter aquela versão de que realmente fazer o que gosta. Eu sou graduado em Economia pela Universidade Federal do Ceará. Recentemente terminei o mestrado também pela Universidade Federal do Ceará, também mestrado em Economia, mestrado acadêmico, né? Atuo como professor também na parte de Economia e Finanças, também algumas disciplinas voltadas para a parte de gestão, educação e também contabilidade, administração, enfim. Toda a parte de gestão e voltado para aqueles conceitos econômicos também a gente atua. Aqui no Corecon a gente atua também como um panteão de disseminação da cultura sobre o aspecto da economia. Então a gente é um disseminador de informações e o Corecast é um desses disseminadores, né, para trazer maior relevância para a sociedade, o que é mais importante. O que me fez, de fato, gostar e amar essa profissão, no sentido tanto, seria o quê? A perspectiva da curiosidade, enfim, de saber o que, de fato, a gente está... o que modifica o mundo, o que nos molda, o que nos faz interagir sobre os aspectos do dinheiro, dos recursos, do capital, que, de fato, é o que importa no cenário atual capitalista, o que a gente vive sobre isso, certo? E o meu intuito de ser economista, no caso, seria o quê? Seria, de fato, entender como é que é essa dinâmica da racionalidade entre as pessoas e os bens, a natureza, e como é que as pessoas interagem com os meios pode acarretar mudanças no nosso cotidiano. Sou muito apaixonado pela educação, como um fator, por isso que escolhi a profissão também de educador, como professor. Gosto de fato, tentar influenciar de maneira coerente, coesa, né, a vida da sociedade, dos que me rodeiam, no sentido de trazer informações relevantes, e eu acho que isso é o papel de todo profissional social, é trazer informação concreta, com base fundamentada, sem especulação, a notícia como ela é. Podemos taxar opiniões? Sim, podemos, opiniões são válidas, mas nem toda opinião é retratada como uma verdade universal. Então, como tal, a gente, como estudioso, pesquisador, e enfim, ainda estou trilhando, ainda sou estudante, como também sou professor,
né, a gente ainda está trilhando ainda um caminho longo pela frente. Né? Então, vamos continuando. A gente não para, né? E principalmente fala sempre para os alunos. Hoje a gente é um estudante full time. A gente não para de aprender, mesmo tendo, o cara pode ser doutor, PhD, mas ele não vai parar de estudar. Porque essa sociedade, essa dinâmica hoje ela é assim, sempre buscando mais informações. Todo profissional que se preza, ele não pode parar de se aperfeiçoar e de estudar, né? Eu acho que na economia, essa obrigação, né, ainda é mais enfatizada porque a economia ela é muito dinâmica. Né? Ela muda os seus polos, muda os seus métodos, né? Ela está em constante mudança, metamorfose, e o economista que não se adequa ou não permanece estudando, ele vai ficar para trás. Vai ficar para trás, porque a economia é uma ciência social. A gente pode usar matemática, estatística, inferência sobre ciências exatas, mas as ciências exatas é uma ferramenta. Lembrando que eu sempre enfatizo que economia é uma ciência entre interações de pessoas, sociedade. E como tal, a pessoa ela muda, ela tem comportamento no tempo adverso. Então, esse comportamento, pessoal, ele é um comportamento que vai mudar. Como que a gente vê no cotidiano? O que é que cabe para a gente entender como esse comportamento afeta, de fato, o nosso bolso, afeta de fato o dia a dia e como as interações entre os agentes econômicos, como o Estado, como o governo, empresas como o setor produtivo e famílias como o setor consumidor vão se comportar. E aí a gente, de fato, como estudiosos, economistas, enfim, como sociedade, é fazer o quê? Trazer a informação mais clara de como as pessoas podem interagir mediante essas mudanças. Paulo, nós vamos falar sobre o tema hoje, terras raras. Esse é um tema, né, essa expressão terras raras, até pouco tempo atrás, ninguém ouviu falar sobre isso. Né? Era um tema pouco debatido, pouco noticiado, as pessoas não sabiam, e muita gente ainda não sabe o que significa isso. Né? Muitas pessoas ouvem a expressão terras raras e pensam, são terras que são difíceis de achar. Mas a grande verdade é que elas não são terras, né, do ponto de vista do senso comum, e na verdade também não são tão raras assim. Então a gente explica para quem nos assiste o que são terras raras e por que elas estão hoje no palco, por que elas recebem tanta atenção hoje e são tão importantes. De fato, esse tema terras raras ele tem surgido aí no radar tanto do setor produtivo quanto do setor de pesquisa. Isso é muito falado hoje, foi de fato um boom, uma notícia meio bombástica de quê? Porque até então a gente só tinha como um fator de produtividade, no sentido de que a commodity essencial seria o petróleo, né? Só que o comportamento do setor produtivo mudou, especialmente porque o petróleo está tendendo, devido a aspectos culturais, né, sobre a mudança das relações climáticas, né, o petróleo não está se tornando, está começando a deixar, não significa que ele não é importante, muito pelo contrário, mas está deixando de deixar de ser a commodity principal. No sentido de quê? De que agora a gente tem outros meios de produção energética e também outros meios de produtividade, fora os fatores tecnológicos que tendem a aumentar. E aí vem o conceito de terras raras. Como falamos, o nome é meio intuitivo, no sentido, por que ela é raro? Por que existe esse processo de terras raras? Porque o nome terras vem do conceito de minério, de minerais, certo? Então, terras vem lá do conceito dos minerais, insumos tirados da natureza para a fabricação que são insumos essenciais para a fabricação de determinados componentes essenciais para o nosso modelo de vida, tá? E aí o que acontece? Raras por quê? Porque não significa que eles não são difíceis de encontrar, mas a quantidade sim, onde tem, no caso, onde eu encontro, eles são de certa forma menores do que outros elementos da tabela periódica, porque de fato a gente está falando sobre elementos químicos, certo? Que vão ser tirados da natureza e transformados sob um processo produtivo para ter que ser colocado em alguns aspectos da nossa vida.
Então, o que de fato são terras raras? São terras raras, são o quê? Um conjunto de minerais, no caso são 12 minerais especificamente. Esses minerais, eles são essenciais para a produção de alguns componentes que são essenciais para o nosso modelo de vida atual, certo? E aí a gente vai começar que tipo de produtos são esses. E aí tem o aspecto tanto da relevância do nosso fator diário, famílias, também sobre a perspectiva da produtividade, empresas, e também sobre os fatores governamentais, que seriam o quê? Fator de relação de como é que o governo vai tratar esses cenários de terras raras. Então, resumindo aqui de forma introdutória, terras raras são um conjunto de minerais extraídos da natureza, ao qual, passado por um processo produtivo, eles vão ser essenciais para o nosso modelo de vida. Exemplo prático. A gente está passando por um processo de eletrificação, né? Carros elétricos, que mais? Placas solares, né? Ou seja, o modelo de vida agora, praticamente das famílias e da sociedade, seria o quê? Um consumo consciente dos usos da natureza, ou seja, energia elétrica, né? Consumimos energia elétrica. E aí a nossa matriz ela é o que? Hídrica. Como a matriz hídrica não é suficiente para suprir a necessidade da demanda por energia elétrica, a gente pode muito bem, tenho outros meios, mas aí eu tenho um meio que é ecologicamente correto. Qual seria? Placa solar. Só que a placa solar tem componentes para fazer a placa que são componentes tirados desses elementos que são de terras raras, certo? Os carros elétricos, para fazer um carro elétrico eu preciso de ímãs. Os ímãs são retirados dessas terras raras. Então, para que eu agora consiga suprir a necessidade atual dessa sociedade sobre esses aspectos de produção, o celular, o ar-condicionado, a câmera, o microfone, todos esses produtos têm componentes de terras raras. Então, é um fator muito importante eu entender de onde vem esses componentes. E o Brasil é um ponto fundamental desse processo produtivo, né? Por isso que estamos falando tanto sobre essa questão de terras raras. Por quê? Porque existem outros fatores que estão acontecendo nesse momento por causa desse assunto, né? Conflitos internacionais, dinâmicas sobre a perspectiva da geopolítica, né? Também questões internas, né? Brasil como uma questão de produtividade, e no Ceará também, como a cadeia produtiva cearense está mudando, também entra nesse aspecto. É interessante você ter tocado nesse último ponto, Paulo, porque hoje nós vivemos um cenário geopolítico tenso, né? Nós estamos gravando aqui esse episódio em março de 2026. Então, hoje vivemos ali um conflito, né, no Irã, envolvendo Estados Unidos, Israel. E muito do background, né, desse conflito envolve também a China, por mais que ela não esteja engajada no conflito, mas ela tem sido uma potência ali que está rivalizando com os Estados Unidos. E aí, quando a gente fala de terras raras, é impossível nós não falarmos da China, né? A China, por exemplo, domina 60% da produção e 90% do refino de terras raras. Então, ela é o player mundial de terras raras. Isso. Né? Está bastante concentrado na figura da China. Então, boa parte do nosso estilo de vida hoje depende dessa cadeia produtiva a qual a China praticamente detém por completo. Quais são as implicações disso para a economia mundial? E além dessa perspectiva macro, Paulo, se você puder também falar, já que pessoas físicas, né, cidadãos, consumidores assistem o nosso programa, fale também no sentido mais micro. Por exemplo, se a China hoje decide elevar o seu preço, né, seus custos relacionados a isso, seu preço relacionado a isso. Como é que isso afetaria o cidadão comum que é leigo, que não está ali antenado nessas discussões? Se você puder ir nessas duas direções, eu agradeço. A China hoje é indiscutível, ela é o grande player do mundo, certo? A gente tem que tratar a China como o canteiro como se fosse o nosso polo industrial mundial, né? Falamos muito sobre o conceito de industrialização, mas entendamos que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, países como grandes players, não são países puramente industriais. Eles não têm uma matriz industrial própria. Então a China hoje é o grande parque industrial desses países.
Um exemplo prático é que praticamente todos os produtos eletroeletrônicos de caráter de marca, digamos, americana, são fabricados ou na China ou na Índia. Então, o processo produtivo é feito lá. A China hoje detém a maior reserva de terras raras do mundo. Não é à toa que, citando de novo a questão das placas solares, 90% da produtividade de placa solar vem da China. Isso mundial, certo? Então, o que afeta de fato? A China, além de ter a maior parte da reserva de terras raras do mundo, ela consegue fazer a maior parte do refino, que é o grande problema desse gargalo, que seria você pegar o insumo bruto e, logicamente, transformar ele em um insumo produzido para que eu possa vender para o setor industrial e, assim, ele transformar no celular, certo? No tablet, no carro elétrico, na turbina eólica. Paulo, desculpa de interromper, é só bom enfatizar, hoje o Brasil, se não me falha a memória, é o segundo maior. É a segunda maior reserva. Mas, então o Brasil também está muito bem. Aí entra a sua fala. Uma coisa é você ter o material. A matéria-prima. Isso. Outra coisa é você... E esse é o grande salto. Esse é o grande problema. É a capacidade do refino. Isso. Que já é uma tecnologia extremamente avançada, não é isso? Então, a China consegue fazer isso de maneira brilhante. Não é à toa que temos problemas, no sentido de que o Brasil detém a segunda maior reserva? Detém. Mas o Brasil não consegue processar, no caso de vender o produto, digamos, acabado. Digamos, eu tenho ali o produto para fazer o semicondutor, que é o microchip. Né? Eu tenho um insumo para fazer esse microchip, só que eu não tenho tecnologia para fabricá-lo de forma escalável. Certo? Então, o grande problema do Brasil é o quê? É que nós não temos a tecnologia suficiente para fazer o processamento desse insumo. A China, como grande player, e ela se retroalimenta no sentido da inovação tecnológica, do crescimento produtivo, de quê? Que ela não só tem um insumo, mas ela consegue processar esse insumo de maneira ao qual os outros países não conseguem, e aí, logicamente, por uma relação de lucratividade, o produtor vai fazer o quê? Eu vou ter que diminuir meu custo, aumentar minha receita. Então, praticamente, eu vou procurar quem produz mais barato, no sentido de que eu vou ganhar mais. Então, por isso que a gente fala que o grande polo industrial do mundo é a China. A China produz praticamente quase todos os produtos consumíveis, principalmente na área tecnológica, como falamos. Celulares, computadores, carros elétricos, turbinas eólicas, certo? Painéis solares e, enfim, baterias. Todos esses produtos praticamente são produtos oriundos da China. E aí vem a parte micro. Se de fato a China aumentar ou aumentar sua capacidade de produção e aí ela se tornar um grande monopólio, digamos assim, mundial, né? Ela vai ser a detentora dos preços. Logicamente que isso vai afetar o custo de vida diretamente das pessoas. Produtos ficarão mais caros porque praticamente hoje o nosso modelo de vida é o quê? Totalmente eletrônico. A gente é dependente muito de eletrônicos. Todo e qualquer produto que temos hoje tem microchip, semicondutores, certo? Então, todos esses produtos vêm de onde? Vêm de uma matriz produtiva específica. China, Índia, que são os grandes produtores, os grandes players produtores mundiais, e também isso afeta de fato o preço final do produto. Né? Um exemplo prático foi naquela época, no ano passado, quando o Trump taxou os produtos importados. Né? Ele tem aquele grande tarifaço. Pronto. O que era o tarifaço? O Trump foi lá e disse, para países que fazem negócio comigo e fazem negócio com outros, que eu não concordo, eu vou taxar os produtos de importação. Por quê? Porque já que os Estados Unidos é um comprador nato, e praticamente mais de 80% dos seus produtos são importados, né? Então, eu vou ter que taxar esses produtos para se tornarem mais caros, ou pelo lado do comprador, o viés, qual é? No caso, se o produto está mais caro, o consumidor compra? Não. Então, a minha receita, produtividade, ela diminui. Então, se ela diminui,
o objetivo seria o quê? Diminuir a minha receita, no caso, forçar o produtor a encontrar outro meio de produzir, de vender para o meu país. Então, o objetivo do Trump ali naquela época, primeiro, era 2 pontos. Em caráter mundial, tentar trazer a indústria de volta para os Estados Unidos, né, forçando o produtor que está lá na China ou na Índia produzindo um celular da Apple, digamos, né, e esse produto ele é fabricado lá, então se ele é fabricado lá, ele é importado. Então, o objetivo era o quê? Fazer com que o produto se torne mais caro quando eu entrasse, eu perdesse venda, e aí eu tinha que fazer uma estratégia. Ou eu volto para o país, venho para o país e produzo internamente, ou eu não vendo para o país. Em caráter brasileiro, existiam outros processos, principalmente o de terras raras. Quando ele foi lá e destachou o Brasil em 50%, os produtos ficaram mais caros, a gente perdeu receita, que no Ceará foi um estado que perdeu receita, né, no sentido de que a gente é um polo calçadista, a gente exporta muito calçado. Minério de ferro, nem se fala. Pescado, outro setor. Então, quando os preços chegam lá, os preços chegam mais caros, o consumidor de lá ele não compra, ou ele compra menos. Isso diminui a receita interna nossa. E aí o intuito era fazer o quê? Criar um choque aqui no cenário nacional, para depois os entes públicos chegarem e negociar. Era a mesa, vamos negociar. Aí o governo americano queria o quê? Não, eu quero o que tu tem, que é o quê? Terras raras. E justamente no dia que o Lula conversou com o Trump, ele disse, olha, eu quero reservas de terras raras. Porque eu preciso, primeiro, fabricação de produtos voltados para terras raras. E segundo, o que é mais importante para eles, armamento bélico. Por quê? Porque tem microchip e aí a gente vem para o viés atual, que é o quê? O conflito que está acontecendo. E o conflito que está acontecendo, ele é uma guerra puramente tecnológica. Ele é drone, ele é avião, ele é míssel, e o drone tem o quê? Inteligência artificial, microchip, produtos derivados de terras raras. O que é que o avião tem? Tecnologia, microchip, processamento, inteligência artificial. Para fazer todo esse processo, eu preciso de insumo, produtos de terras raras. Eu tenho o drone do Irã, aquele drone Lucas, né? O dronezinho pequenininho, também tem. Mesma coisa, ele é movido por inteligência artificial. Tecnologia, terras raras. Então não tem para onde correr. Os Estados Unidos eles não têm uma reserva de terras raras. Aí ele vai atacar, digamos, a China. Bota tarifa de 50%. Só que a China é autossuficiente. Ela vai dizer, eu não estou nem aí para as tuas tarifas. Pode colocar 100%. E ela colocou 100% nos IMAs, não resolveu. Aí eu vou para onde? Eu vou para quem é mais fraco. Eu vou para quem eu consigo mexer, digamos. Aí vem para o Brasil, porque é o segundo maior ponto de reserva de terras raras. Então, como um fator produtivo, o que é que acontece? Eu preciso essencialmente de terras raras hoje para a produção do modelo de vida do consumidor atual, que é compra de produtos que praticamente hoje são todos voltados para um conceito de conectividade, internet. Eu preciso de um maior processamento de informação e aí eu preciso de um volume maior desses componentes, né? Placas de processamento, semicondutores, microchips. Por exemplo, o Ceará passa por um processo de renovação. A gente vai ter data centers aqui. Esses data centers são o quê? São para aumentar o processamento das informações. O nosso sistema de pagamento também, o Pix, né? Ele precisa ser retroalimentado para ter que aguentar a capacidade de o quê? De transações diárias. Todo mês a gente bate recordes de transações diárias via Pix. Isso tem um sistema por detrás, um sistema computacional. Esse sistema computacional ele precisa ser o quê? Ter um upgrade, ser aumentado. E eu preciso de insumos para isso. Por exemplo, aqui no Horizonte nós temos uma cadeia produtiva nova, né? Horizonte ali, aquela região que é uma montadora de carros elétricos. Do lado eu tenho outra fabricante de baterias. Nós temos uma fábrica de drones, tanto a nível drone pequeno, aqueles drones realmente para vídeo monitoramento, e drones para transporte, né? Drones para transporte de pessoas. E todo esse polo que está nascendo é um polo tecnológico, então ele precisa de insumos para isso, tá? Uma pergunta que eu acho que é muito importante é a China, ela conseguiu, né, acumular capacidades
para superar aquela armadilha que onde muitos países caem, que é de ter apenas matéria-prima. Muitos países eles ficam ali, eu tenho uma matéria-prima, exporto aquela matéria-prima para outros países refinarem. E isso acaba sendo muito negativo porque permanece aquele país que fica só com a matéria-prima, ele fica com a menor parte do valor da cadeia. A China conseguiu saltar, né? Superar essa dificuldade e estrategicamente conseguiu se posicionar para não só ter a maior reserva, como também ter a capacidade produtiva de refinar. Ainda dá tempo para o Brasil dar esse passo? O que é que você acha? Assim, essa é uma pergunta muito difícil de responder, né? Mas na sua avaliação, ainda dá tempo para o Brasil acumular essa capacidade? Ou a gente já perdeu, como se diz no popular, a gente já perdeu o bonde? Não. Sempre há tempo, né? A gente vê isso na história. Então, é interessante a gente entender a história do mundo. A China, até meados do século passado, não era um país tecnológico. Não era um país industrial. Nos anos 50, o Brasil era mais rico do que a China. Né? Então, é um fator de que a China foi mudando o seu modelo de produtividade, entendendo que precisava criar relevância. Então, os países que no século passado eram subdesenvolvidos, hoje eles são os países praticamente que são os maiores PIBs do mundo. Japão é um exemplo disso. Depois da guerra, depois da guerra, o Japão não era nada. Né? China era uma colônia do Japão. Então a China conseguiu, de fato, através, logicamente, nem tudo são flores, teve um regime ditatorial, todo um processo interno, mas a China entendeu que o modelo capitalista é um modelo que gera riqueza. Então, se é um modelo que gera riqueza, eu vou trabalhar com tecnologia. Né? Então, hoje, a China consegue fazer muito bem o seu papel como uma produtividade autônoma, como sendo um grande player do Oriente, mas impactando hoje, de fato, todo o mercado global. Não é à toa que hoje, praticamente todos os países do hemisfério ocidental são compradores do mercado chinês. Né? Então, isso tanto para o bem quanto para o mal. Certo? Então, o que é que acontece? O Brasil, hoje, ele tem perspectivas? Sim. Logicamente que vai depender muito de suas políticas relacionadas a essas tecnologias, certo? Então, qual é o nosso grande problema? Já que, como já falamos, a gente é um grande player desse mercado, né? A gente tem terras raras, de fato. A gente tem terras raras na Bahia, a gente tem terras raras no Ceará, a gente tem terras raras na região centro-oeste, na Amazônia, que é a menina dos olhos de ouro, né? E aí é cobiçado por todo mundo. Por quê? Porque não tem só isso, tem outras coisas. E aí por isso que no ano passado tivemos a COP30. E a COP30 justamente foi para ter que criar uma relevância capital de investimento sobre um fator de explorar a Amazônia de uma maneira sustentável. E isso inclui petróleo, isso inclui fauna, isso inclui terras raras. Porque o mundo a cada vez mais necessita desses ingredientes, e o Brasil se torna um grande centro de entroncamento, de utilização desses materiais. Porque até então eu só tenho na China. A China não vai, de certa forma, fazer negócios, digamos, por um fator de queda de braços. Os Estados Unidos também não vai querer se rebaixar ao ponto de ter papel secundário. Isso não é um comportamento, principalmente na atual gestão. E a gente vê isso na atualidade, principalmente estamos falando em 2026, no caso. Né? Então, o Brasil tem a oportunidade, primeiro, de angariar novos investimentos para ter que, de fato, conseguir tecnologia para ter que processar isso. Não é à toa que o acordo que foi feito com os Estados Unidos era o quê? Beleza, a gente divide terras raras com você, mas a produtividade disso tem que ser feita de forma interna. Ou seja, você tem que trazer a indústria de processamento para o território brasileiro. Ou seja, vou trazer tecnologia. Né? Isso vai, de certa forma, aumentar a minha capacidade de ter que processar isso. E com o passar do tempo, logicamente, isso é a longo prazo, o Brasil tende a se tornar, e se fizer a política correta, né, tende a se tornar um player
de processamento. Hoje não é. Assim como, por exemplo, o petróleo. Né? O petróleo constantemente falado. O Brasil é um líder em prospecção de petróleo em águas profundas. Líder no mundo. Quer tirar petróleo do mar? Chama a Petrobras. Eles sabem, tem toda a tecnologia. Agora é muito pequeno sobre a parte do refino. Então, isso quebra. Por quê? Porque a gente está vendendo um produto, no caso, com menor valor agregado, para depois comprar um produto com maior valor agregado. A gente vende petróleo, a gente não tem a capacidade de refinar 100% do petróleo que nós tiramos, e aí 30% a gente refina, os 70% a gente vende para o mercado externo, o bruto. Para depois comprar do mercado externo gasolina, diesel, gás natural, que é o derivado mais caro. E aí faz com que os custos do produto se tornem mais caros. É um exemplo prático. Isso também funciona para terras raras. A gente vende o produto, o insumo bruto, para depois ter que comprar o produto acabado mais caro. E aí esse é o grande gargalo. E por isso que eu falo, tem que investir em tecnologia para ter que refinar esse produto, né, para ter que tirar, e aí sozinho não faz, ninguém vai para cantinho sozinho. Então o que ele tem que de fato fazer? Tem que se juntar com players que têm essa tecnologia, como China, Estados Unidos, de fato, para ter que haja esse processamento de forma coerente. E aí sim a gente consiga dar valor agregado, né, para ter que sair de um processo produtivo primário para um processo produtivo com valor agregado muito maior. E aí o PIB cresce, com certeza. Paulo, nós estamos chegando aqui na reta final do nosso podcast e você é professor, eu também sou professor, né, além de economistas, e nós acreditamos muito no poder da educação. Eu acredito, e você, creio eu que também acredite, que parte desse salto de desenvolvimento passa necessariamente pela educação. A acumulação de capacidades de uma nação para que ela se torne, de fato, uma nação desenvolvida, passa pela educação. A China investiu nisso. E eu acredito que o Brasil deve seguir também esse caminho. Os Estados Unidos também seguiu esse caminho. Todas as nações desenvolvidas, né, passaram por essa rota e a gente precisa fazê-la para o Brasil deixar de ser um país que está sempre ali, digamos assim, chegando em terceiro lugar, né? Isso é fundamental para a nossa nação. Paulo, por favor, faça uma palavra, né, dê a sua palavra final para quem nos assiste, que a gente já vai encerrar aqui o nosso podcast. Bem, Thiago, assim, educação é a base de tudo, no sentido da questão tanto na parte micro, no crescimento per capita do indivíduo, e também quanto na parte do macro, o crescimento como país. Nenhum país hoje consegue evoluir se ele não tiver uma base sólida no conceito técnico fundamental da educação do seu cidadão, porque é ele que vai gerar riqueza, é ele que vai gerar o fator da evolução do país. Então, a palavra não foi falada de forma coerente, porque a educação é a base do sentido de produtividade, no sentido de crescimento da cultura daquele país, certo? E sem a educação o país não cresce. Não tem como. Antes de terras raras, antes de petróleo, antes de desenvolvimento, eu tenho que aprimorar o capital humano. Ele é o fator fundamental. Até então, o fator fundamental do capital humano, ele tem que ser evoluído. Por quê? Porque a gente está passando por várias transformações, né? Essas transformações são pelo aumento da capacidade de processamento das novas tecnologias, pelo aumento da interação da inteligência artificial, outro assunto que deve ser pautado, porque isso afeta a questão da empregabilidade, da produtividade, da relação social, porque até então o Brasil não é um país comparado a outros que tenha um nível de produtividade aquém, certo? Isso afeta a produtividade no sentido da empregabilidade. Então, tem muitas pessoas que não têm uma capacidade produtiva que o mercado quer, e aí ela vai ficar ociosa no mercado. Então, tem pessoas que querem trabalhar e não conseguem, não porque elas não querem trabalhar, mas é porque elas não têm as competências para aquele trabalho. E por quê? Porque o mercado exige. Eu quero uma pessoa que tenha capacidade técnica para isso, para aquilo, que saiba mexer em dados, enfim. Ou que tenha uma formação acadêmica elevada, e isso, alguns países, como já falamos,
China, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, alguns países da Europa já pregam há um bom tempo e aí fazem com que, de fato, eu tenha uma produtividade muito maior, no sentido de gerar mais crescimento econômico, né? Questão do produto em si. E aí os países, no agregado, se tornam muito maiores. E aí sim, de fato, eu defendo, assim como eu e você, a gente já tem conversado muito tempo sobre isso, que a educação é o único caminho que se vê sobre o fator do crescimento da população, em vários aspectos, tanto no seu crescimento per capita, aumento da sua renda familiar, quanto no crescimento populacional, né? No caso de fazer com que a nação se torne mais rica, né? E esse foi mais um dos nossos episódios do Corecast, o podcast do Conselho Regional de Economia. Paulo, muito obrigado por reservar o seu tempo, né, dentro da sua rotina para estar aqui conosco, compartilhando esse conhecimento tão importante, tão atual. Nós aqui do Conselho Regional de Economia deixamos aqui a nossa gratidão a você. Muito obrigado. Espero que você possa retornar outras vezes para falar sobre outros assuntos. Muito obrigado a você que nos assistiu. Peço que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal no YouTube e que esteja sempre ligado nos episódios aqui do Corecast, que a gente sempre está tentando trazer algo legal, algo atual, que é para enriquecer o seu repertório de conhecimento. Até a próxima, a gente se encontra por aí.